Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 1 até o versículo 8, uma leitura meia extensa. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8, que assim está escrito: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada em italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muita esmola ao povo e de contínua orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente um varão, uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando seus olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado do que estava ao seu serviço, e enviou-lhe, contando tudo, os enviou a Jope. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nesta manhã eu trarei uma mensagem sobre o poder da oração, porque a oração é como uma chave que abre o trono de Deus. Oração é conversar com Deus. Quem ora tem intimidade com Deus. Quem ora tem certeza da vitória. Quem ora confiando sabe que Deus está em ação. Todos os homens da Bíblia que obteve vitória, eles eram homens de oração. Se você ler a Bíblia, você vai entender que a oração é o ponto de Deus trabalhar na vida do homem. Louvado seja o nome de Jesus. Lemos um texto no livro de Atos dos Apóstolos. Um homem por nome de Cornélio, que morava em Cesareia, e ele era um centurião. Centurião quer dizer um soldado-chefe que tomava conta de 100 soldados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que este homem era piedoso. 3 características que eu acho na vida de Cornélio: era piedoso, era temente a Deus com toda a sua casa e em contínua orava a Deus. A Bíblia vai dizer que este homem orava de contínua a Deus. Entenda muito bem, Cornélio era um homem que era gentil. Gentil, na visão do judeu, ele não poderia herdar o reino de Deus. Isso era na visão do judeu. Mas a Bíblia diz que ele orava a Deus. Ora, Cornélio orava a Deus, mas entenda, querido, mesmo sem ser
crente, em nossa linguagem, podemos dizer, homens que mais temia a Deus, porém não sabia o que fazer, mas todo dia ele estava orando a Deus. Talvez você, que ainda não é crente, e está nos ouvir nesta manhã, e está sabendo que na sua vida o que há de fazer, deixa eu te dizer uma coisa, mesmo você sem crente, peça direção a Deus, ora a Deus e Deus vai mostrar. Essa era a situação de Cornélio. Ele orava a Deus, porém não tinha uma certeza do que fazer, mas ele orava de contínuo a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus o enviou um anjo diretamente à casa de Cornélio. Para quê? Para dizer a ele o que ele poderia fazer. Ora, e ele orando, o anjo lhe apareceu. E quando apareceu, o anjo disse: Cornélio. E ele olhando disse: quem é, Senhor? Observe que ele já tinha intimidade com Deus. Imediatamente ele conheceu que era um anjo que vinha e visitar a sua casa através da oração. Ora, o Senhor tem ouvido a tuas esmolas e as tuas orações, porque ele era piedoso, dava esmola e de contínuo orava a Deus. E a Bíblia vai dizer que o anjo chega para dizer a Cornélio o que poderia fazer. Mas assim que o anjo sai, o anjo disse para ele: olha, vai na casa de um homem por nome de Simão, que mora à beira do mar. Simão, curtidor. Curtidor, que quer dizer homem que curte, que trabalha com couro e curte couro. Louvado seja o nome do Senhor. Tem este nome. E lá está um homem por nome de Simão Pedro, que está à casa deste moço. E lá ele vem para dizer o que se pode fazer. Mas a Bíblia vai dizer que assim que o anjo se retira, ele manda um dos seus que estava em sua casa e um soldado também que estava a seu serviço, diretamente contando tudo para ele. E ele se dirigiu a Jope. Para quê? Para que trouxesse Pedro até a casa de Cornélio. Pedro era judeu e não poderia estar na casa de um homem que era gentil. Mas assim a Bíblia diz que eles se dirigiram à casa de Simão curtidor. Mas chegando lá, a Bíblia diz que Pedro saiu para o terraço para orar. Pedro teve fome, imediatamente veio uma visão, porque ele viu o céu aberto e um lençol que descia do céu, amarrado em 4 pontas, descendo em sua direção, e uma voz que dizia: Pedro, mata e come. E ele disse: não, Senhor, nunca coisa imunda foi na minha boca. Mas a visão se retirou, isso por 3 vezes, e a visão se retirou e a voz dizia: não chame imundo aquilo que já está purificado. Pedro não entendeu. Observe que Pedro vai entender esta visão quando chega na casa de Cornélio. Mas a Bíblia diz que o anjo, ou seja, o Espírito disse a Pedro: levanta e desce, porque 3 varão está na tua espera. E Pedro vai e desce. Chegando lá, os moços procurou saber: é aqui que mora Pedro? Simão Pedro, sim. Mas Simão Pedro, quando viram ele, disse: a que em busca vocês vieram? E o que vieram fazer? Eles contaram a visão de Cornélio, que o que Cornélio viu, uma visão de anjo. E contando ele, aí eles disseram, e ele disse que
venha depressa. E assim Pedro se dirigiu à casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, observe sim, que Cornélio se ajoelha aos pés de Pedro. Pedro disse: levante, porque eu sou também homem. E assim ele se levantou. Mas a Bíblia diz que ele começa a contar, louvado seja Deus, a visão que teve quando ele estava orando. Há 4 dias, disse ele, orando e jejuando, o Senhor enviou um anjo, dizia ele a Pedro, o Senhor enviou um anjo, e que mandou te buscar, e tu há de dizer o que é que pode fazer. Observe que ele era gentil, ele tinha intimidade com Deus porque orava a Deus, mas não sabia o que poderia fazer. Talvez eu pregue para a gente aqui que está me ouvindo, que também ora, mas não sabe o que fazer a respeito da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Esta semana eu estava pregando para uma mulher e ela disse: olha, eu estou muito bem aonde eu estou, eu vou conseguir estar na minha lei. Eu disse para ela: a senhora sabe que a sua alma já está comprada? Louvado seja Deus. Ela disse: não. Eu disse: já está comprada, agora cabe à senhora, louvado seja Deus, entregar a sua alma àquele que comprou. Louvado seja o nome do Senhor. E disse para ela: se a senhora não está entendendo, vá orar, buscar a Deus uma direção a respeito deste negócio, que Deus é fiel para te revelar o que você pode fazer. Louvado seja Deus. Foi a situação de Cornélio. Ele orava em contínuo, fiel a Deus com toda a sua casa, mas não sabia o que poderia fazer com a sua alma. Então ele orando a Deus, Deus enviou o anjo para dizer o que ele pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você olhar o texto bíblico, glória ao nome do Senhor, do versículo 45 ao 48, você vai ver a convenção de Cornélio e de toda a sua família e de todo aquele que estava em sua casa. Louvado seja Deus. Veja bem o que tem o poder da oração, porque quando Pedro começou a pregar na casa de Cornélio, a Bíblia diz que logo caiu o Espírito Santo na vida de todo que estava na casa de Cornélio. Então Pedro disse: porventura alguém pode recusar o batismo? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que todos aqueles se converteram na casa de Cornélio por causa da oração de Cornélio. Por causa das suas orações, Deus pode fazer milagre dentro da sua casa. Oh, aleluia! Deus pode fazer milagre através da oração. O milagre só vem através da oração sincera a Deus. Intimidade com Deus só tem através da oração. O milagre que você está esperando, só através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Observe o que é que a Bíblia vai dizer. No livro de Gênesis, no capítulo 25 e no versículo 21, observe que Isaac era filho de Abraão. Entenda, está escrito: Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. É impossível, isso só Deus pode fazer, através da oração.
Rebeca era estéril. Estéril, todo mundo sabe que não tem filho. É impossível. Mas ele orou a Deus. E Deus fez com que Rebeca concebesse. E se você for mais adiante, ela teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Por causa da oração de Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, ela move montanha. A oração vai mais além da sua fé, porque vai diretamente ao trono de Deus. E Deus, quando olha para aquele que está orando sincero a Deus, pedindo uma resposta, Deus envia o socorro. Louvado seja Deus. Eu creio que nesta manhã já está sendo enviado socorro para a tua casa, por causa da oração de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E você alcançará aquilo que mais você está esperando, aquilo que você mais almeja. O socorro já está em direção por causa da oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 19, Salomão vai orar. Louvado seja Deus. E vai dizer: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Deus tem ouvido oração. Louvado seja Deus de crente. E Deus tem se levantado do trono nesta noite, nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas as coisas estão difíceis. Mas se você orar, tudo vai se abrir. Por quê? Quando a gente ora, Deus entra no comando. Deus entra para guerrear. Deus entra para curar. Deus entra para levantar. Deus entra para restaurar. Louvado seja Deus pela oração. Louvado seja Deus pela oração. Até quem não é crente, mas através da oração do que é, Deus começa a trabalhar dentro do coração. E o Espírito Santo começa a convencer. E daqui a pouco ele está entregando a vida para Cristo por causa da oração, que a oração tem poder. Louvado seja Deus, a oração tem poder. O salmista no número 6, e no versículo 9, ele ora assim: ó Senhor, já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. O Senhor já ouviu a tua oração. O Senhor aceitará a tua súplica e a oração que tu fez. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. O salmista continua orando no número 17 e no versículo 1, dizendo: ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oração tem que ser sincera. Louvado seja Deus, porque a oração, ela é subido como incenso suave à narina de Deus. Louvado seja Deus. E a mesma que sobe, Deus enche de incenso, está escrito, e o anjo traz em uma taça
graça até aquele que orou, que quer dizer resposta de Deus. Tem resposta, tem resposta, tem resposta nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode até não acreditar, mas Deus está enviando, Deus está enviando, Deus está dando resposta. Louvado seja Deus. E ainda digo mais, prepara o culto de ação de graça para agradecer ao Senhor, porque hoje o Senhor está indo em direção à tua casa. Louvado seja Deus, levando resposta. Aleluia! Tem resposta de Deus nessa manhã, através da oração. Quando eu cheguei aqui, logo pela manhã, não muito cedo, pastor Márcio Calheiro, ele estava dirigindo-se uma oração. E quando ele estava dirigindo esta oração, eu já estava sentindo. Eu digo, Deus está fazendo um milagre através dessa oração. Não sei para quem. Talvez você possa até dizer, mas eu não estou crendo, irmão. Mas não tem problema nenhum. Você lembra daquele homem que tinha o seu filho lunático, que caía na água, caía no fogo? Quando Jesus foi orar com Pedro, João e Tiago, lá no Monte da Transfiguração. Enquanto isso, o homem foi aos discípulos de Jesus e levou a sua casa. E eles nada puderam fazer. Mas diz a Bíblia que quando Jesus desceu, esse moço foi lá e disse, olha, eu levei aos seus discípulos em minha casa, e nada eles puderam fazer pelo meu filho, que cai no fogo e na água. Jesus olhou para aquele moço e disse, você crê? Ele estava incrédulo, porque ele disse, ajude na minha incredulidade. E Jesus foi e fez. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas a oração é o ponto de partida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o ponto de partida para a sua casa, para solucionar os seus problemas. Aquilo que você tem chorado, tem perdido o sono, sem saber o que fazer. Hoje tem solução. Hoje tem solução para a tua vida. Porque daqui está saindo a resposta da oração e o poder da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine comigo que o salmista orou no capítulo 42, no número de 42, e o versículo 8, ele diz, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida, louvado seja. Contudo o Senhor mandará, oh aleluia, mandará de dia a sua misericórdia. Oh, glória! Mas a oração, louvado seja Deus, que está dirigida neste lugar, deste santuário, vai alcançar a tua vida. E eu não tenho dúvida, estou pregando com fé, porque realmente eu disse a Deus, Senhor, é esta mesmo a mensagem que eu posso levar para aqueles que estão a ouvir a tua palavra e sentir de Deus. E por prova disso, quando eu cheguei, o pastor estava orando pelos enfermos e por todo aquele que pediram oração
Não tenha dúvida, hoje você alcançará o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se é bênção de Deus, aguarda, não se apressa, não sai do lugar, fica tranquilo, fica na vontade de Deus, porque não sabemos dia e nem a hora. Abraão, Deus fez promessa, e a Bíblia diz que se passou 25 anos para se cumprir a palavra, a promessa de Deus na vida de Abraão. Então saiba esperar. Louvado seja Deus. Fica no lugar, não sai do lugar, não sai da direita nem da esquerda, mas permanece no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o salmista continua orando. No Salmo de 65, verso 2, está escrito: ó tu que ouve a oração, a ti enviará toda a carne. Tu que ouve-se a oração. Deus é um Deus que ouve e um Deus que vê. Você lembra de Ezequias? Ezequias que estava doente de uma enfermidade mortal. Já estava para a morte. Deus envia Isaías ao palácio do rei, que já não se levantava. E a ordem era: diga a ele que põe a casa em ordem, porque vai morrer e não vai viver. Imediatamente, porque profeta de Deus não faz muito arrebuliço, nem tampouco faz tanto aviãozinho. Ele vai dar a mensagem de Deus. Entregou a mensagem e virou as costas. Mas a Bíblia diz que quando ele vira as costas, o rei vira para o lado da parede e faz uma oração dizendo: Senhor, lembra. É bom andar na presença de Deus, ser fiel a Deus, andar na vontade de Deus, porque quando chegar essas horas, você pode fazer essa oração dizendo: Senhor, lembra que sempre andei correto na tua presença, fiz sempre o que te agrada ao Senhor. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, e Deus viu e ouviu e disse: Isaías, volta! E diz para ele que eu acrescentarei 15 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E sempre quem dizer, quando Deus quer fazer através da oração, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É através da oração. Eu não sei por quê, porque eu não quero sair desse tema, só do poder da oração, para você entender que a oração tem poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O salmista começa a orar porque está escrito no Salmo de 141, e o versículo 2: suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos, como o sacrifício da tarde. Oração, Deus tem como sacrifício do crente, um sacrifício. Oração é sacrifício. Observe que nem todo gosta da oração, porque é sacrifício. Mas o salmista disse: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja como levantar das minhas mãos, como sacrifício da tarde. Tem sacrifício nesta manhã subindo.
tem sacrifício subindo e também tem resposta descendo. Sobe sacrifício, que é oração, mas também tem resposta descendo. Louvado seja Deus. Pega esta palavra, que o sacrifício vai direto à tua casa. Louvado seja Deus. Crê somente nesta palavra, crê somente, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nesta manhã, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua situação. Louvado seja Deus. Deus está no controle da sua situação. Não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, e nem tampouco também eu quero saber, porque cabe a mim a entregar a Deus, e cabe a Deus a resolver segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu creio, e crendo eu sei o que isto acontece. Crendo nós, eu sei que isto acontece. Que Deus está no comando, Deus está no comando, Deus está agindo, Deus está no barco. A tempestade é grande, mas Ele ainda está no barco, louvado seja Deus. Mas Ele está dormindo, mas mesmo dormindo o milagre acontece, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o mar está bravio, Ele vai acalmar. Mas o vento está ao contrário, Ele vai mandar se aquietar, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Crê somente, não te apressa, espera. Louvado seja Deus, porque o socorro já está vindo. Aleluia, aleluia. Oração tem poder, e o poder da oração gera milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o milagre acontece, tem que acontecer agradecimento, tem que acontecer culto de ação de graça, oh aleluia, reconhecimento que Deus é Deus e ainda faz, que Deus é Deus e ainda age, e Ele não deixou de agir, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observe a oração de Salomão. Que oração interessante, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração do reto é seu contentamento. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante isto. O sacrifício do ímpio é em vão, mas a oração do reto, do fiel, do justo, é contentamento. Louvado seja o nome do Senhor. Seja contentado nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sem oração é impossível ter milagre. Louvado seja Deus. Mas se ora, tem milagre. Glória a Deus. Lembre do que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 13. E é só a parte A que eu quero ler. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Louvado seja Deus. A minha casa é chamada casa de oração. Chamada casa de oração. Porque aí está o ponto principal. É a oração. Louvado seja Deus. Eu posso fazer tudo, mas se eu sou uma pessoa que não oro, não posso esperar milagre.
Que o milagre vem através da oração. Eu desconcordo do crente que diz que não acredito nisso. Bom, se você não acredita, não tem problema nenhum. Nem tampouco também eu ir de encontro a você, não. Mas eu tenho por mim, eu entendo, pelas Escrituras, eu entendo que sim, todos que oram, ele tem resposta. Você lembra de Pedro lá de Atos dos Apóstolos capítulo 12? Quando Tiago foi morto a fio de espada. E a Bíblia diz que guardaram Pedro para ser morto no outro dia por questão da Páscoa. Mas porém, Pedro estava com 4 soldados a seu lado, tacado, gemado, esperando o outro dia para ser morto. Como Pedro tinha promessa de ficar velho, conforme João capítulo 21 e versículo 18, Pedro tinha promessa de ficar velho, não de ficar velho, promessa de ficar velho, é verdade. Ele pegou aquela promessa, mas agora ele estava preso, esperando o dia para morrer. Eu até não entendo isso. Como é que o camarada está preso para morrer, sabendo que vai morrer no outro dia, e vai dormir sossegado? E a Bíblia diz que Pedro dormiu. Mas a igreja fazia oração na casa de João Marco, de contínua por Pedro. E quando a oração chegou, Deus enviou o anjo, diretamente na prisão. Chegou lá, mandou que Pedro botasse sua capa nas costas, calçasse e saísse. E diz a Bíblia que as gemas caíram de sua mão, automaticamente. E passou a primeira porta, passou o outro portão, e o anjo deixou Pedro, e Pedro olhou e disse: na verdade, o Senhor me livrou-me da mão de Herodes. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de uma igreja que estava orando, e por causa da oração, Deus deu o livramento. E nesta manhã, até livramento Deus está dando. Por causa da oração, Deus está te dando um grande livramento. Nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus está dando? Porque a oração chegou ao trono de Deus. E tem anjo enviado para te dar livramento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Observe o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedis na oração, crendo, o receberá. Se você crê, você recebe nessa noite, nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui crê, foi Jesus que disse: se crê, receberá tudo o que pedir. Ele não disse uma coisa ou outra, não. Ele disse: tudo o que pedis na oração, crendo, receberá. Se você crer, está aí. Se você crer, você recebe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Observe que quando Zacarias estava orando, quem lhe apareceu? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 1 e o versículo 13. Mas o anjo lhe disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. A bênção até o nome veio. Louvado seja Deus. Não tema. Era impossível. Só foi possível através da oração, porque ela orava a Deus. Ela era estéril.
não tinha filho, era impossível. Impossível é para os homens, mas para Deus tudo é possível. Talvez seja impossível para você, mas para Deus tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez até a medicina tenha te desanimado, mas a resposta vem do alto. Louvado seja o nome do Senhor, porque para Deus tudo é possível, porque Ele disse: operando eu, quem impedirá? E quem impedirá o trabalhar do Senhor nesta manhã? Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus nesta manhã. Louvado seja Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 14 está escrito: todo este perseverava unanimemente em oração e súplica com as mulheres e a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos perseveravam. Louvado seja Deus. Capítulo 4, versículo 31. A Bíblia diz que todos oraram. E quando eles oraram, moveu-se o lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A oração move. A oração, se possível, faz dá terremoto, mas a bênção chega. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Duas coisas que fez o terremoto acontecer. Preso, mas eles disseram: nossa boca não está presa. Tu canta e eu oro. E um cantava e o outro orava. E a Bíblia diz que deu um terremoto dentro da cadeia. E a porta dos cárceres se abriram. O poder da oração. E também junto com o poder do louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ouviu, Deus mandou socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Está difícil, até terremoto, se possível, acontece. Mas a bênção chegará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Atos dos Apóstolos. Você há de convir comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde. Subindo ele ao templo, a hora da oração, creio eu que era a hora do ciclo da oração. Já vai ele, e era botado um paralítico à porta do templo. E quando aquele paralítico viu Pedro e João, disse: dá-me uma esmola. Olha para nós. O paralítico olhou bem para ele. Olha bem. Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que tem, isso nós te damos em nome de Jesus de Nazaré. Levanta-te e anda. O levanta e anda está aqui nesta manhã. Louvado seja Deus. E o paralítico carapebou por ali. Pedro tomou-lhe na mão e os seus tornozelos se estirou e ele entrou no templo para lá e para cá, louvando a Deus. E alguém olhava para Pedro diferente. E Pedro olhou: por que vocês estão olhando para mim diferente? Porque o paralítico andou, não foi no meu nome, foi no nome daquele que vocês crucificaram na cruz do Calvário. A oração
levanta-te e anda. Porque ele já ia para a oração. Quem vai para a oração tem direito já de cheio. Louvado seja Deus, cheio da presença de Deus. Porque um homem cheio da presença de Deus e um homem cheio de oração, nem o diabo pode. Ele tem que prestar continência e tem que sair da vida dele, porque ele vê a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A oração tem poder. Acredite tão somente no que vos prego nesta manhã. Louvado seja Deus. Eu estou pregando o poder da oração. Glória seja dado o nome do Senhor. Uma coisa é aquilo que Jesus disse: eis que eu te dou poder. Outra coisa é o poder da oração. Se ora, a oração tem poder de mover montanha. Quando ainda na separação dos diáconos, lá no capítulo 6, verso 4, que reuniram todo por questões das viúvas, que não estava sendo bem atendida, por questão de muitas ocupação. A Bíblia diz em capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 4, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Oração e palavra. Louvado seja Deus. E ele perseveraram na oração e na ministração da palavra. E reuniram todo. E a Bíblia diz que foram escolhidos 7 varão. Se não me foge da memória, ou 7 ou 6, mas tudo indica que foi 7. Você vê isso lá no capítulo 6, versículo 4 em diante. E escolheram Estevão, e escolheram Filipe, aquele que foi para Samaria, e Samaria foi incendiado pelo poder da palavra. Depois que mataram Estevão, porque Estevão pregou tanto. Estevão é diácono, e diácono é para servir a ceia. E eu, quando eu leio aquele texto, logo eu começo a pensar que diácono, que ele morreu como evangelista, porque quando esperava que ele estava na ceia, ele estava lá na praça, dizendo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Ajuntaram um grupo, até que mataram Estevão, mas Estevão estava tão cheio, porque ele disse: eis que eu vejo o céu aberto, Jesus à direita de Deus, e por causa dessa palavra, pegaram em pé e apedrejaram Estevão. Louvado seja a Deus. Por quê? Porque eles foram escolhidos pelo poder da oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Observe em Atos dos Apóstolos. Esse que eu já falei, capítulo 12, versículo 5. Romanos, capítulo 12, versículo 12. E alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverais na oração. Observe que tudo tem que ter perseverança. Mas eu oro, irmão, de vez em quando eu oro, não é de vez em quando, persevere na oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai se alegrar na esperança. Quem ora tem esperança. Sede paciente na tribulação. Na tribulação não se precipita. Seja paciente. Louvado seja Deus. E perseverando na oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Romanos, Paulo vai nos falar a respeito da oração. Capítulo 15,
E versículo 30. Agora vos, irmão, por nosso Senhor Jesus, rogo-vos, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combateis comigo na vossa oração por mim a Deus. Dá para você entender? Combateis comigo na oração a Deus. Tudo é como eu já falei. Pode ser o que for, mas se não tiver a oração, não tem presença de Deus. Louvado seja Deus. Ah, irmão, mas eu prego. Mas sem oração é como uma latra véia batendo de ladeira abaixo. Louvado seja Deus que até a expiração. Louvado seja Deus, vem pelo poder da oração. Louvado seja Deus, eu estou falando, não é aquela pregação que é tirada da internet, não. Eu estou falando daquela pregação que é tirada do joelho. Essa sim tem unção. É você pregando e o cara sentindo e dizendo: mas que coisa tão boa, porque provém da oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Paulo vai a falar a respeito à oração. Orando em todo o tempo, não é um pouco de tempo, é em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverando, não é um pouco, não estou falando isso, estou falando em perseverança. Quem persevera, ele alcança, porque está perseverando. Louvado seja Deus, porque Jesus disse: batei, 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 e abre-se-á. Louvado seja Deus, o nome do Senhor. Você tem que bater, é orando, batendo. Louvado seja Deus, é batendo. E quando você continuar perseverando, batendo, as portas vão se abrir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Escute, estou já terminando. No livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4, que diz assim, Paulo diz: dou graça ao meu Deus, todas as vezes em que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em toda a minha súplica. Louvado seja Deus. E o versículo 5 ainda diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus Cristo, pela oração. De graça a Deus nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Observe, eu vou ler esses versículos e termino a minha fala nesta manhã. E passarei o microfone para quem é de direito. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo amor de Deus, venha comigo, confira comigo. Louvado seja Deus,
Livro do Apocalipse, capítulo 8. Veja o que João, quando andando por dentro do céu, ele viu. Mas viu o que, irmão? Não se assuste, venha comigo, confira. Capítulo 1, versículo 8 de Apocalipse. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Observe. Versículo 2: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E foram-lhe dados 7 trombetas. Tinha 7 anjos, foram dados 7 trombetas. Aí o versículo 3: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sob o altar de ouro que está diante do trono. Foi dado um incenso, e foi-lhe dado uma taça, e põe muito incenso. Para quê? Versículo 4: E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus subiu a oração. E diz mais abaixo, em que a resposta novamente o anjo traz. Tem anjo subindo, tem anjo descendo, tem resposta aqui, tem resposta aí, tem resposta lá, tem resposta para quem está nos ouvindo nesta manhã. Louvado seja Deus. Tem anjo subindo com taça, levando resposta da oração, trazendo resposta, levando oração e trazendo resposta. Resposta chegará ainda hoje na tua casa, meu irmão, porque tem anjo se movimentando, irmão. Anjo sim, está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que os anjos são aquele que fica a respeito do que há de herdar a vida eterna. Tem anjo também a nosso respeito, a serviço do Senhor. Então tem resposta subindo, tem também resposta descendo. Que Deus abençoe você na manhã deste dia ricamente. Que Deus o abençoe e também continue orando por mim, e eu oro por todo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.